Boa tarde, pessoal. Vamos aguardar, né? Mais algumas pessoas entrarem para a gente dar início. Cheguei. Tudo bom, Tudo bom, Érica? Érica? Minha filha, tô só um pouquinho nervosa. Temos algo em Temos algo em comum. comum. Olha aí. Esperar aí mais alguns, né? Isso. Gente, essa é a minha primeira live da vida. Da vida, Não filha. Você não reparem, tá não entendendo. Yasmin, melhore. É, né? Quem tem Quem tempo tem tempo, se produz. Quem não produz. Quem tem, não tem. Já você vai sair dessa, amiga. Viu? Já passamos por isso. Bora lá? vamos lá, né? Então, deixa eu ver quantas pessoas chegaram. 23, 26. Pronto. Então, vamos lá. Nossa live é sobre as 5 competências da redação do Enem. Certo? É algo que a gente já vem discutindo muito, né, no decorrer das aulas, principalmente quando a gente estava presencial, mas que nunca é um assunto enfadonho e que se torna repetitivo, porque é sempre bom a gente estar revendo para vocês, né, no dia da prova, não esquecerem nenhum detalhe. Então, assim, a gente vai apresentar as 5 competências, primeiramente, a gente vai falar sobre elas. E a partir disso, aí vocês podem lançando as perguntas e a gente vai respondendo. Então, bora lá. Primeiro de tudo, o que é que vai zerar a tua redação? Nós temos aí uma série de possibilidades para zerar a sua redação. Primeiramente, que chega para os corretores, não chega para os corretores quando o seu texto está em branco, obviamente, ou então se você escreve até 7 linhas. Se você escreveu até 7, meu amigo, não chega nem para o corretor. A partir de 8, aí chega para a banca lá corrigir a tua redação. Além disso, gente, é uma pesquinha aqui para não esquecer nada, tá? Além disso, os alunos com intenção clara, né, para zerar, obviamente. Tem gente que não sabe fazer redação de jeito nenhum, aí faz o quê? Pega, por exemplo, o espaço da redação para fazer só observações da prova, ou continhas, ou enfim, essas coisas. Copiar trechos do próprio texto de prova. Exatamente. Outra coisa que também zera é você colocar o seu nome, ou qualquer outro meio de identificação do participante. Ou seja, você pode colocar nomes em, por exemplo, personagens no seu texto. Você pode usar. Mas você não pode de jeito nenhum dizer que é você ali, ou então é a tua mãe, ou é a tua tia, ou a tua avó, enfim, né? Não pode nenhum tipo de identificação. Mas é uma coisa, Sergiana. Assinar a prova também, Beijos, Érica. Eu não tenho condições, né? Ou então, assim, mensagens políticas, né? Você lá fora Temer. Poxa, gente, pelo amor de Deus. Óbvio que aquilo ali você vê que é uma prova nacional, você vê que é uma prova assim que, pô, vou mostrar minha indignação política ali. Não, não pode. Nenhuma mensagem política, nenhuma mensagem religiosa, nada desse tipo. Isso. Parte desconectada também.
Tipo, você fez seu texto todo bonitinho, mas lá no final você colocou algum outro assunto, né? Fez algum comentário sobre algo que não tem nada a ver com o texto, que aí também zera seu texto. Outra coisa, além do tangenciamento, é a questão da fuga total do tema, né? Você não cita nada, nenhuma possibilidade daquele texto ali, nem do assunto geral. Por exemplo, vai cair um texto sobre surdez, o que já aconteceu. Daí você não fala sobre a surdez, você fala sobre o surdo. Isso você citou uma maneira geral. Então você tangenciou, você não fugiu completamente, tá? Agora, se você não citar impossibilidade nenhuma sobre aquele tema ali, você deu a fuga ao tema, né? Além disso, também você tem que escrever o texto do modo que ele quer. Qual é? Dissertativo? Argumentativo. Ou seja, eu vou escrever aqui uma receita do miojo, que já aconteceu aí antigamente, né? Se você botar no formato da receita, lascou para você. Outra coisa, eu tô muito inspirada, tô apaixonada, eu vou fazer o quê? Uma poesia. Não tem condições, você tem que escrever dissertativo, argumentativo. Se você não atender o tipo textual, já era. Pessoal, só um parênteses. O pessoal tá dizendo que minha voz tá com eco. Como é que faz pra tirar, não? Tem computador aí, outro celular, alguma coisa assim do lado? Tem não. Pior que tá chegando pra mim normal. Não sei qual é. Vou ficar segurando aqui o celular pra ver se melhor. Sim. Outro ponto também que zera você vai começar seu texto, aí só escreve umas 5 linhas, com o texto, sempre texto dissertativo, né? Argumentativo, e o restante do texto é todo, por exemplo, em narração, né? Textual. Aí você também zera, né? Se não zera, você perde muito ponto na competência 2. Meu povo, o áudio ainda tá ruim. Tem muita gente falando do áudio. Estão dizendo para eu botar um fone de ouvido. Vou ver aqui. Ainda tá ruim aí? Eu vou colocar novamente o fone para ver. Eu vou futucar um... Peraí, meu povo. Melhorou, pessoal. O eco é só na minha. Melhorou, gente? Tá bom? E aí? Aguardamos aí. Acho que o eco está sendo da Erika. Então, peraí que a gente bota o fone. Peraí. E aí, melhorou? Acho que sim, né? Vamos lá, se não tiver bom, eles continuam falando. Outro ponto também que zera, né? É você desenhar, fazer desenhos no corpo do texto, certo? Algum sinal gráfico. Isso também zera a sua redação. Ainda tá com eco a minha voz? Sim, o quê, gente? Sim, tá bom ou sim ainda tá ruim? Ainda tá ruim, Sergiane. Jesus, e agora? Agora sim. Agora sim, o quê, gente? Melhorou, Yasmin? Não melhorou? Deu certo. Deu né? certo. Pronto. Ótimo. Sim, pois falar algo mais sobre zero da redação? Pronto, eu acho que a gente já citou todas as possibilidades de zerar aí, né? Então, assim, você tá sem ter o que fazer na tua avaliação. Já tô de saco cheio, vou escrever uma estrelinha para ficar bonita a tua redação aí. Gente, por favor, né? Cutuca aí outra coisa, porque tua redação não pode ter rabisco, não pode ter desenho, não pode ter nada, tá? E agora a gente vai finalmente para as 5 competências. Vamos lá? Primeira. Vamos. A primeira, gente, ele fala basicamente se você consegue entender
o que é um texto com formato de linguagem formal, ou seja, sem nenhum uso de oralidade, né? Vícios de linguagem, gírias, isso daí não pode ter no teu texto. Além disso, ele também analisa muito a tua ortografia, a tua acentuação. Ele usa também, se você tem concordância, por isso que o terceiro ano, hoje, a gente está vendo agora, concordância nominal é muito importante. Concordância nominal, concordância verbal, você ter uma noção disso, né? Enfim, alguma dúvida até agora, crase gente? também é algo bem recorrente, né? Muitos alunos ainda têm dúvida em relação ao uso da crase. A gente pode até depois preparar uma aula só sobre crase na produção do texto, que é algo que causa muita dúvida. Não só a crase, mas os alunos ainda têm muita dúvida na nova ortografia. Isso também nova complica. ortografia, é verdade. Pois é, isso daí pega muito na primeira competência. pessoa, né? O uso da primeira pessoa, nós, eu. Evitem isso, tá? Use sempre uma linguagem impessoal. Por exemplo, às vezes a gente tende a querer dizer acredito que, dependendo do tema, né? Coloque acredita-se, certo? Sempre lá para a segunda pessoa, terceira pessoa. Ok? A letra influencia em algo? Não. Depende. Tá? Depende. Se der para o corretor ler, tá? Isso. Não vai influenciar. Se estiver uma letra legível, mesmo que não seja uma letra toda bonitinha, organizadinha, o que importa é se o corretor vai conseguir ler seu texto. Se ele não conseguir, seu texto vai ser zerado. Tá? Isso. Então, por favor, letra de médico, não. Né? Outro ponto, pessoal, também, quando vocês pegam o tema da redação, tanto na escola como no próprio dia do Enem, antes de você começar a escrever, você refletir sobre o tema, tá? O que é que eu sei sobre esse tema? Quais são os problemas que eu conheço a respeito desse assunto? Faça uma reflexão sobre isso. Não vá logo começando a escrever, porque o seu texto não vai sair bom. Não tem como, né? Você primeiro precisa fazer um planejamento, uma reflexão. Por mais que lá na hora da prova o tempo seja curto, mas você precisa desse tempinho, desses minutinhos para refletir sobre o tema. Eu até falo em sala de aula para eles fazerem isso aqui, ó. Eu acho que vai sair tudo o contrário, mas ó, o que vale é a intenção. Isso daqui, gente, é um planejamento. Para você fazer uma construção, para você arquitetar teu quarto, precisa de alguma coisa visual primeiro, para você ter uma noção do que tu vai fazer. A mesma coisa é a redação. Tu não pode começar a jogar as coisas lá aleatórias e pensar que vai dar certo. Então, o que é que eu sempre digo para os alunos? A gente tem esse gráfico aqui, que no meio é o tema. O tema, obviamente, o Enem vai te dar. Além desse tema, você tem os subtemas, que a gente vai falar sobre as palavras-chave. O que são palavras-chave? São palavras que signifiquem o total daquele texto ali, ou seja, as palavras mais importantes que tu não pode deixar de jeito nenhum de citar. Isso. O que é que pode ser isso? Pode envolver problemas que já aconteceram por causa daquilo ali, por causa daquele tema? Pode. Pode, eu pensei já numa solução. Eu posso botar ali? Pode. Isso tudo ali é para você ter a arquitetura do negócio ali, para você ver o que é que tu vai fazer. Por isso que tu tem que ter um plano. Arrumar, né? Isso. Pronto, pessoal. Então, é muito importante que vocês criem a prática de escrita, né? Porque quando chegar no dia da prova, vocês não vão demorar tanto para poder fazer a redação. Você tem que levar no máximo 1 hora para poder concluir essa redação no dia. Com rascunho e a definitiva. Né? Isso. E a definitiva. Então, somente praticando para você ter essa habilidade, né, de escrever um pouco rápido e escrever correto, tá? Fazer o que o Enem quer ver na sua prova, né? Isso. Mais alguma coisa sobre a competência 1? Alguém tem dúvida? Né? De modo geral, é a questão da ortografia, pontuação, acentuação que a gente já viu, né? Essas regrinhas, tá? Uma coisa também que eu vejo sempre, né? Que os alunos têm muita dificuldade na construção dos períodos. Evitem períodos muito longos. Se você tem dúvida, né, na construção
de períodos, evite que ele seja tão longo, porque às vezes eu encontro redações na sala de aula que o parágrafo inteiro é só um período. Não tem pontuação, é direto. Isso É aí pá, 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 não é pá, pá, legal, pá. tá? Aí diz assim, ó, vou Isso. botar O o seu ponto texto final ele só tem para que ter garantir o ritmo. 10. É, isso mesmo. Seu texto, ele precisa ter um ritmo, ele precisa ser gostoso de ler, entendeu? É isso que o corretor vai observar no seu texto. Se ele é bom, se ele é fácil de ler, de manejar, de compreender, ok? Eu Isso. acho que tem uma pergunta aí, né? Procurar Menina, eu não obter o estou conseguindo máximo de acompanhar. informações sobre o tema e pôr as devidas informações no rascunho. Atrapalha ou influencia na pontuação? Menina, onde é que tu No tá lendo Não. isso? Tem uma perguntinha aqui da Suelen. É, é Tô lá em vendo não, cima. papoca, responde Mas, aí. enfim, né? Na pontuação do texto, talvez ela quer dizer, né? Pronto, o rascunho do seu texto, ninguém vai ver, né? Mas faz a influenciar no sentido de que se você coloca as informações lá no rascunho, você vai ter um cuidado maior na hora de passar a limpo. Aí você vai observar o que é que tá legal, o que não tá, e vai tirando na hora de escrever na folha final. Mas o rascunho do seu texto, o corretor não vê, ele só vê a fase final, né, dele. Tem mais alguma Pois pergunta é. aí, Érica? Tá vendo? Eu não Acho que sei, não, porque né? tá chegando essa Não, pergunta acho aí que pra mim, não. não. Pronto, eram só essas duas que a gente Pronto. respondeu por Então a enquanto. gente vai para a segunda, né? Que você A vai segunda compreender a competência. proposta, você vai compreender o que ele está lhe pedindo, e além disso, ele quer que você use várias áreas do seu conhecimento. Ou seja, você pode usar história, você pode usar geografia, você pode usar física, todas as possibilidades aí para você usar em uma só redação. Uhum. Você pode citar um Daí, filme, citar uma música, pronto, é tá? isso que eu ia dizer. Citar um Isso daí são autor. as estratégias, né? Você Uhum. tem que ter embasamento. Se eu chegar e dizer assim, ó, eu sempre uso isso na sala de aula. Sergiana, mulher, olha, vou te contar. O marido da nossa amiga tá traindo ela. Se eu disser isso aqui, alguém vai acreditar em mim? Não. Não, pô, pode ser uma fofoca aí, nem vai rolar. Agora, se eu chegar com Com uma uma prova, mensagem né? de texto, se eu chegar com uma foto, não tem quem não diga, vai dizer assim, é montagem, né? Aí acaba safado. Mas você tem o dado ali, você provou ali. Então é totalmente diferente você expor uma opinião e você dar a certeza daquilo ali. Isso. Então, justamente, por isso que assim, lá na sala de aula eu digo, gente, vejam filme, escutem música, vejam jornais, qualquer coisa que dê embasamento teórico para ti, você pode e deve usar demais, né? Isso. Né? Os filmes, pessoal, eles são bem interessantes, porque, ó, por exemplo, O povo todo aquele rindo do filme homem. O Menino que Olha, Descobriu o Vento, né? Eu não sei se vocês já assistiram, mas ele é um filme que tem várias temáticas nele e dá para você utilizar em diferentes temas, tá? De redação. Então, procurem assistir filmes que sejam interessantes, né? Filmes que abordem diferentes temáticas, não só séries, certo? Porque servirão muito na hora de você fazer sua redação. Na competência 2, né, ele vai querer ver no seu texto, o corretor, se você escreveu realmente o texto dissertativo, argumentativo, se você viu bem direitinho, se você sabe, na verdade, né, bem direitinho as partes que compõem esse tipo de texto, tá? Que é a introdução, desenvolvimento, conclusão, tá? O conteúdo que possui o seu texto, que se refere às áreas do conhecimento, né? Se você fez alguma citação relacionada a essas áreas do conhecimento. Outro ponto que eu já falei, né, logo no início, evitar marcas de outros tipos textuais, como, por exemplo, que a gente vê muito a narração. Começa lá falando do assunto, aí, de repente, eu vi tal dia, aí aí começa tu a vai citar. narrar o filme, É, não dá, não isso, dá. evitem isso, tá? Porque aí na competência 2 você não vai ultrapassar a nota 1, né? A primeira nota, primeiro nível, certo? Então,
Mais alguma coisa, Érica, sobre a Tem competência até uma 2? pergunta aqui que a Suelen disse assim: vocês podem nos passar dicas de filmes, músicas, enfim, para contribuir no desenvolvimento. Gente, não tem isso. A gente pode dar, assim, uns filmes legais que a gente acha interessante e tudo mais, mas tudo o que você vê no teu dia a dia, tudo o que tu conseguir acompanhar aí, isso pode ser utilizado. Inclusive, é muito interessante vocês darem uma lida sobre os pensamentos dos filósofos, né? Isso, tem coisas que podem ajudar você a começar até a tua redação. Tem citações, pessoal, que você pode usar em praticamente qualquer redação, certo? Porque são bem genéricas. E aí, se você conseguir, né, desenrolar em torno dessa citação, seu texto, pronto, você tirou a nota máxima. Certo? Pronto. Aí, falando até de nível, Sergiana, que tu falou aí, a gente esqueceu de falar que cada competência são até 200 pontos. A sua redação, você pode tirar de 0 a 1000 pontos, né? Aí, cada competência, ele te dá o direito de você receber de 0 a 200. Dentro desses 200 pontos, você pode ter 6 níveis. Desses 6 níveis é de 40 pontos, ou seja, tu pode ter 0, 40, 80 e assim vai até completar os 200, né? O que é que vai diferenciar essa tua nota? Se tu conseguiu completar o que a competência está pedindo, obviamente, né? Então, a gente vai para a terceira agora. Alguém tem dúvida na segunda? Só um parêntese também, é que em relação às notas, né? Quando eu estou corrigindo a redação dos meus alunos, eu percebo que a maioria fica ali no 120, nos pontos, né? 80. Isso aí mostra que a sua redação é uma redação mediana. E não é isso que vai fazer com que você vai conseguir, né, entrar numa universidade pela nota do Enem. Você precisa fazer a diferença. Você precisa chegar aos 160 ou a nota 200. Tá? E para isso, você precisa estudar, né? Principalmente essa questão aí do repertório legitimado, porque é isso que vai garantir uma boa nota na competência 2, ok? Alguém sabe o que é repertório legitimado? Pois é, a gente não falou no início, né, Érica? Repertório legitimado, pessoal, é justamente essas citações que a gente estava falando, certo? Citação de filme, de livro, de pensadores, de cientistas. Isso é o repertório legitimado. Só vocês lembrarem da palavra legítimo. Legítimo, isso, verdadeiro, legítimo. Que existe de verdade. É algo que é comprovado, né? Isso. Comprovado para a sociedade. Todos podem ter acesso a essa informação e ver que ela é verdadeira. E também na competência 2 tem o repertório não legitimado, que isso deixa seu texto ali no nível 2, 3, certo? No máximo. E o repertório não legitimado é quando você dá exemplos do dia a dia. Exemplos qualquer, São tuas opiniões. Isso. Basicamente. Por exemplo, as crianças sofrem muito com a pobreza, por exemplo. Com base em quê você está dizendo isso? Porque tem um menino na minha rua e tal, e começa. Isso aí é repertório não legitimado, certo? Quem é que sabe disso aí? Será que isso é verdade mesmo? É igual aquele cachorro meu cachorro pediu para perguntar, né? Que a gente sempre sabe. O meu amigo pediu para perguntar o negócio, a gente sempre sabe que é para a pessoa, mas a pessoa morre de vergonha. Então, é isso. Alguma dúvida, gente? Até aí, tudo bem? Vamos lá para a competência 3, então, né? Então, vamos lá. Competência 3. Você vai basicamente prestar atenção na ordem do teu negócio ali. Ou seja, começo, meio e fim, você vai organizar bem direitinho e com isso, tu vai confirmar a tua coerência. Ou seja, você vai começar falando que essa caneta aqui é dourada e no final tu tem que continuar confirmando que a caneta é dourada. Você não pode ficar ali naquela dúvida. Então, isso também acontece muito. Às vezes as pessoas dão uma certeza no primeiro parágrafo, quando chega no terceiro parágrafo, parece que ele fica assim meio em cima ali do muro e ele fica na dúvida, ele dá uma possibilidade de dúvida ali para o teu corretor. E ele não quer dúvida, ele quer certeza.
Ele vai querer ver no seu texto se você vai conseguir organizar tanto as suas ideias como as informações concretas que você está colocando no seu texto, né? Que são os repertórios, como eu falei. Então, ele vai querer ver essa organização, esses links de informações, certo? Se o seu texto estiver organizado, nesse sentido, coerente, onde você lá no primeiro parágrafo colocou os problemas, os 2 problemas, que eu geralmente gosto que os meus alunos apontem 2 problemas, né? Porque não fica algo tão pequeno, tão rápido de se concluir o texto e nem tão extenso, tá ali mediano. Então, se você iniciou o seu texto apontando 2 problemas e no desenvolvimento você tem que falar sobre esses 2 problemas, né, e destrinchando e colocando informações que confirmem, né, a sua tese lá no primeiro parágrafo. E lá na conclusão você também tem que expor 2 conclusões para esses 2 problemas. Tá? Na competência 3, o corretor vai ver isso. Se no início o que você falou está sendo falado também no decorrer do texto. Além disso, você tem que ser muito claro, né? Você não pode, como eu te falei, você não pode dar a possibilidade de dúvida de jeito nenhum. Você tem que ser muito claro. E além disso, tu não pode ficar repetindo. Sabe quando a gente pega um texto imenso e a gente lê e não falou nada? Pronto, não pode acontecer isso. Você não pode ficar repetindo o mesmo ideal. Isso mesmo. Certo? Aí a gente entra na questão também, Sergiana, da diferença, novamente, de fato e opinião, né? A questão, vocês têm que ter cuidado com isso. Embasamento teórico, o que é isso? Você tem que ter base para afirmar. Você não pode botar a tua opinião ali no achismo. Nunca pode ser achismo. Sempre tem que ter a certeza. Poxa, mas um texto não tem que ser da minha opinião? Sim. Ok, beleza. Mas é aquele negócio. Por exemplo, a gente vai entrar num assunto polêmico agora. Vamos falar sobre o presidente da República. Caio, obviamente, eu acredito que isso nunca vai acontecer, até porque ele pegou ali o cabresto para ele dar uma olhadinha ali no Enem. Mas então vamos supor que numa prova, ou então numa redação, ele queira que você dê o seu posicionamento diante daquele presidente ali, diante das atitudes dele. Fabrício já botou um olho ali, né? Então, você vai decidir se você vai ser a favor ou contra. Ele não está lhe obrigando se você vai ficar a favor ou contra. Porém, a partir do teu posicionamento, da tua decisão, é que tu vai ter que achar alguma coisa que te dê base. Entendeu? Ou seja, você pode ficar a favor, pode ficar contra, mas a partir disso, eu vou refletir aqui o que é que eu posso falar, né? E não é do achismo. Eu digo, pô, esse cara é muito bom e tal. Enfim, pô, esse cara é muito bom e tal. Não, não posso dizer isso. Tenho que dizer o quê? Mediante as atitudes dele, mediante o jornal. E jornal, meu povo, não é só a Globo, é no geral. Tudo que tu leu a partir daquilo ali e jogar. Enfim. Isso mesmo. Né? O que o corretor vai ver, pessoal, não é analisar se você está correto na sua opinião em si. Ele vai ver se a sua opinião está embasada e se você vai conseguir realmente defendê-la. Tá? É isso que o corretor Seja quer ver na sua sensato, redação. né? Isso. Sensato, certo? querido. E na competência 3, o que ele vai querer ver também são marcas de autoria do seu texto. É exatamente isso que eu falei, um texto organizado, com as ideias organizadas, relacionadas, linkadas uma com a outra, né? Isso confere a autoria do seu texto, ok? Confere que você é uma pessoa realmente competente, né? Um escritor competente. Okay? Que isso, Fabrício, que isso. Aí, até aí tudo bem, gente? A gente pode pular para a quarta? Ninguém falou nada, então bora, né? A quarta, Sergiana, eu não sei se só comigo, mas eu vejo que os alunos têm a maior dificuldade. Tem. A quarta, basicamente, é o teu conectivo, meu povo. Ou seja, o que é que vai ter entre os parágrafos, no meio dos parágrafos, que vai fazer ligação todo o tempo com o texto todinho. Ou seja, tem que ter palavras que vão retomar algo que você já falou anteriormente. Né? Isso.
Olha aí, mesmo. deixa eu ver o que aqui estão comentando aqui, ó. Muitas vezes o aluno pode errar em quem citou aquilo. Porém, o mais importante é que a citação tenha a ver com o que o candidato está defendendo. Pois é, eles dão uma olhada aí É por na isso que a estrutura. leitura, pessoal, ela é muito importante, né? Às vezes você não lembra qual foi o autor que fez aquela citação que você está lembrando hoje, mas o diferencial vai ser você ser um leitor ativo, né? Quando a gente cria o hábito de ler, de assistir coisas interessantes, o nosso repertório, o nosso conhecimento de mundo, ele expande de uma maneira incrível, né? E é isso que vai fazer a diferença no seu texto, certo? Tem algumas redações na internet que são modelos prontos para só você encaixar algumas palavras. Funcionam? Uhum. Sim. Porém, eu prezo muito pela segurança do que você está fazendo. Às vezes você vai decidido em usar aquilo ali, é uma casca de banana, e chega lá no tema e você não sabe usar aquilo ali. Então, assim, você pode dar uma lida nesses modelos prontos, só para você realmente ter uma noção do que tu vai fazer. Lembrando, você tem que usar a tua cara ali no texto também, poxa. É a tua opinião, você vai defender o teu ponto de vista. Então, se garanta. Enfim, além disso, os recursos linguísticos, né, que tu pode usar também. Isso, né? A gente estava aqui na competência 4, voltando, né, Érica? Isso. Que é a questão da coesão, né? O uso dos conectivos, né? Das palavras, dos pronomes, conjunções, preposições, certo? Advérbios, né? Isso tudo vai fazer uma diferença muito grande no seu texto. E a coisa principalmente básica, para a competência 4. Isso, é coisa básica. Os sinônimos, vocês lembram? Os sinônimos, né? Você não pode ficar Isso, repetindo as palavras. repetindo a mesma palavra. Isso, né, então cuidado texto, com evitem isso. Certo? Você usa os Principalmente no sinônimos, os mesmo antônimos. parágrafo. Tá? Evitar repetir a mesma palavra no mesmo parágrafo, porque senão é legal, não é bem visto. Sem condições. Tá? Isso. Então, a questão também dos conectivos intraparágrafos, né? Entretanto, portanto, se você quiser usar lá, além disso, quando você vai dar uma informação a mais, certo? Procurem, quando você terminar um parágrafo e for iniciar outro, você iniciar esse outro parágrafo com um conectivo que retome as informações do parágrafo anterior. Geralmente, né, se você for utilizar, for dar uma informação a mais no próximo parágrafo, você utiliza o além disso, né? Porque o disso está se referindo a algo que você falou anteriormente, certo? Para concluir o seu texto, no último parágrafo, você pode utilizar o portanto, né? É o mais usado, na verdade. Então, procurem utilizar essas conjunções, né? Essas expressões para poder linkar o seu texto, os seus parágrafos, tá? E as suas orações. A Gisele comentou aqui, ó, os alunos pensam que usar os conectivos menos usados é melhor, como se os frequentemente usados por outras pessoas fossem ficar gastos. Gente, o Enem, ele não obrigatoriamente te faz usar palavras lindas e maravilhosas e sofisticadas. Claro que isso daí dá um engrandecer dos olhares, né? Claro, óbvio, não Mas vamos isso aí se consegue, né? Lendo, criando o hábito de ler. Isso. Mas não quer dizer que você não vai utilizar essas palavras super sofisticadas e você não vai ter uma boa nota. Isso não tem nada a ver também, não. Verdade, pode né? Ser uma, pode ser uma estratégia, mas texto simples, uma linguagem simples, porém formal, mas que você tenha segurança no que você está falando, do que encher seu texto de palavras bonitas quando você não sabe nem o significado delas, né? E aí você fugiu totalmente do que era proposto. Você foi contraditório nos seus argumentos, né? Sem nem se tocar, certo? Muita gente gosta. Aqui, fiz uma música no tempo de uma prova em 2018 para decorar as conjunções. Deu super certo. Poxa, Vanessa, passa pra gente. Sou a cantora nata, você não tá entendendo. Não sabia disso, vão adorar. Pois não estava sabendo dessa, Vanessa. Mas, só concluindo aqui, muita gente gosta de utilizar o porém, né? Porque acha bonito, entretanto. Às vezes não consegue lembrar que porém é a mesma coisa que mas, né? O sentido de oposição. E aí eles colocam mas, porém, um ao lado do outro.
né? Eu já peguei redações em sala de aula assim e é um deslize total, né? Use só o mas se você ainda não tem domínio para usar o porém, o entretanto, todavia, né? Tem o mesmo sentido, certo? É isso aí. A pessoa coloca coisas lindas e totalmente nada a ver. Melhor escrever simples. Verdade, Gisele? Verdade. Ok? Então vamos para a quinta. Alguma dúvida na quarta? Leitura é essencial, assim como ficar ligado em assuntos da atualidade, é verdade. Isso mesmo. Né? Jornalzinho aí é muito interessante. Se você tem aquele sonho de escrever bonito, de ser bem eloquente, até mesmo na sua escrita, né? Então, cria o hábito de ler. Às vezes eu levo redações nota 1000 para a escola e os alunos dizem assim, tia, realmente foi um aluno que escreveu isso aqui? Aí eu digo, foi, né? Agora, por que que ele teve esse diferencial? Porque ele tem o hábito de ler e escrever. As pessoas pensam muito, gente, que tem que ser aqueles livros grossos e horríveis e complicados de se compreender para você ter um embasamento. Não, gente, qualquer coisa que você veja e leia. Eu passo muito, até assim, os meninos do terceiro ano, o Wall-E. Tu já viu, Sergiana? Falando sobre o lixo, né? Sobre essa paranoia toda da questão da preservação do ambiente e tudo mais. Um filme que é animado. Então, assim, você não tem necessidade, gente, de ver coisas chatas e ler coisas chatas. Você tem que ter a variedade. É melhor você ler várias coisas que te atraiam do que você se prender numa coisa que você diga, o povo diz que é importante na literatura e não se deter do restante. Aí chega lá no Enem e aquilo ali nem vai servir. Né? Pode servir como pode não servir. Verdade. Aí, a melhor forma de adquirir o vocabulário é saber usá-lo. E saber usá-lo. Fugiu a melhor forma de mim. adquirir vocabulário e saber usá-los é lendo e escrevendo. Isso mesmo, Fabrício. É verdade. Por que algumas perguntas assim aparecem para ti, outras somem para mim? Não sei, tem que ir descendo. Cansei dessa vida de youtuber, não quero mais. Sim, então vamos para a quinta? A quinta é a mais fácil, eu sou apaixonada. Eu amo, Gente, a quinta, eu tô procurando fazer a quinta pra minha vida, entendeu? Eu tô tentando. Ou seja, tu tem que dar uma solução, né? Aquela solução ali pode ser o que tu conseguiu pensar, mas talvez nem vá servir. Mas foi a tua opinião, cara. Não tem necessariamente que alguém colocar em prática. É a tua opinião e tu vai defender isso aí. Eles querem que seja uma conclusão possível de ser praticada. Isso, né? De ser não pode fugir da realidade. Não vão colocar uma coisa totalmente surreal. Por favor. Isso. Aí, assim, tem 5 perguntinhas, aliás, 4 perguntinhas e um item extra que aí a gente tem que responder quando chega na quinta. Que 4 elementos, né? São 4 elementos e o bônus, né? Que é quem vai fazer aquilo ali, como vai fazer aquilo ali, para quê, né? E o quê, obviamente, né? Quem vai fazer, o que vai fazer, como vai fazer, para quê. E o bônus que eu digo é que tu pode dar um detalhamento. Além das 5, você pode dar alguma tua opinião a mais. Colocar uma informação a mais. Isso. Então, você respondendo esses 5, meu povo, você já está respondam essas perguntas. Se você tiver dificuldade, você pode responder. O que é que pode ser feito? Quem é que vai fazer isso? Tipo, responder essas perguntinhas do lado e depois você monta o seu parágrafo, né? Para ficar mais fácil. Para não ter perigo de você esquecer algum elemento, tá? Essa competência, ela é a mais fácil de você conseguir os 200 pontos. Se você seguir essa receita... E eles estão falando aqui que tem complicação maior nessa. Meu povo, a questão é vocês irem com essas 4 perguntas e o bônus é opcional. Gente, é muito fácil. Essa daí respondeu, acabou. Amo essa competência porque ela é muito simples mesmo. Quando vocês perceberem a simplicidade dela... pronto. Aí tem gente que acha que pode colocar mais de uma possibilidade de solução. Pode. Porém, quando o corretor vai corrigir, ele vai ver se alguma vai responder essa tabelinha que a gente botou.
Ou seja, se tu der só uma, tem problema não, pode se garantir aí. O importante é que respondam as 4. Uhum. A Gisele está dizendo aí que tem que ter cuidado com o elemento nulo, isso mesmo, né? Evitem colocar assim, ó, por exemplo, portanto, nós precisamos nos conscientizar. Nós é elemento nulo, certo? Evitem Ou seja, isso. quem, pelo amor de Deus, aquilo ali não existe, é um vazio. O poder público, a comunidade, a sociedade, certo? E não joguem só para o poder público, não, gente. Tenta dar uma analisada assim na população de uma maneira geral primeiro, viu? Isso. Tenta botar aí o dono daquela criatura ali. Enfim, gente. Algumas pessoas também podem botar assim, né? Você precisa mudar a atitude. Por exemplo, né? O você, que é o agente aí, é elemento nulo, certo? Não pode. Não coloquem. Você, outros, certo? Alguns, ninguém. E tudo isso é elemento nulo. E aí faz você perder ponto na competência 5. Ok? E só que, de modo geral, né? Relembrando, na competência 5, quando você for colocar a conclusão, colocar esses elementos, façam uma proposta de intervenção para os 2 problemas que você apresentou lá no primeiro parágrafo, tá? E desenvolveu nos demais parágrafos, ok? Porque aí, quando você, lá na competência 2 e 3, você vai tirar uma nota boa também. Porque do início ao fim do texto, você falou sobre esses 2 problemas. Você não abandonou, né, no decorrer do texto. Porque muitos alunos tendem a fazer isso. Dá uma ideia lá no início do texto e no decorrer dele, no corpo do texto, abandona as ideias e fica só numa, né? E não é isso que o corretor vai querer ver. Nunca pode abandonar o que você começou, sempre vai ali coerente com a tua coesão também, ligada, e dá certo. Então, gente, alguém tem dúvida de alguma coisa? Agora é a hora. Pronto, aí a Suelen dizendo assim, exemplo, porém, devemos nos conscientizar, né? Suelen, evite utilizar o porém lá no último parágrafo, tá? Coloque o portanto, porque o portanto é uma conjunção da ideia de conclusão, né? E aí devemos estar na primeira pessoa, então evite também, certo? Você pode colocar assim, porém não, né? Portanto, a sociedade, certo? As pessoas, a comunidade, okay? Os cidadãos. Existem várias possibilidades de agentes, né? Então vamos para as dicas finais? Uhum. Então, assim, gente, as dicas finais. Eu vou jogando aqui, tu vai jogando aí, Sergiana. Não foi nada combinado aqui, não. Tudo no improviso. Eu gostaria muito que quando vocês chegassem no Enem, vocês fizessem 4 parágrafos. Na minha época de Enem, eu fui totalmente focada para fazer 3. Começo, meio e fim. Introdução, desenvolvimento, conclusão. Então, eu lá me prejudiquei demais. Por quê? Fica um negócio muito grande. Quando chega no desenvolvimento, tu compacta aquilo ali, não tem um sacode. Não. É muito interessante você fazer os 4. Porque aí tu consegue ter um embasamento teórico mais diluído e conciso, tá? Então, é muito interessante essa organização. Lembrando que a competência, né, ela tem uma competência própria para ver a tua organização. Então, é muito interessante você sempre acompanhar isso aqui. Isso, né? É como eu falo sempre para os meus alunos. Eu não gosto de colocar um padrão de produção, da produção do texto. Mas para o Enem, pessoal, vamos ser sinceros, né? O Enem é uma receita de bolo, digamos. Né? Se você seguir aquele padrão, pronto, fechou, não tem como errar. Ok? Então, eu sempre gosto que os meus alunos apresentem na introdução 2 problemas, né? E no decorrer do texto, eles destrinchem esses 2 problemas. Porque aí eles não vão se perder tanto, né? Não vai correr esse risco deles se perderem, porque muitos alunos tendem a colocar vários problemas. Acontece isso. Aí no decorrer do texto se detém só em 1 ou 2. Fica então, texto muito vago, né? Isso. No segundo parágrafo, desenvolva o primeiro problema. No terceiro, desenvolve o segundo problema.
E no quarto, finaliza, coloca as duas propostas de intervenção para os dois problemas que você desenvolveu, certo? É bem simples de se fazer, né? Se você tem dificuldade de escrever um texto, você seguir isso aí. Os meus alunos aí do terceiro C e terceiro D, né, das eletivas, eu até preparei um material e tá lá na plataforma, justamente falando sobre isso, né? Dando essas dicas. Então, procurem sempre se deter nos dois problemas apenas. Não precisa encher o texto de problema, não, porque você vai acabar se perdendo no meio dele. E na competência 3, que é onde ele vai olhar a sua organização, né, das ideias, você vai poder ser prejudicado, certo? Problema abaixo da nossa vida, né? O Fabrício está dizendo que ele e outros amigos da UES estão disponíveis para ajudar os alunos da rede pública. Que ótimo! Ai, adorei, viu? Adorei. Vamos conversar, né, Fabrício? Foi bem baixinho. Pra gente combinar. Em inglês e em português, ótimo. Palmas. Pois é. Enfim, gente. Basicamente é isso. A gente pode marcar outra live para a gente trazer uma proposta para vocês e a gente destrinchar a proposta junto com vocês. Né? Mas é muito complicado aqui no Instagram, porque a gente não tem oportunidade de apresentar slide, tudo, até papel aqui fica tudo torto, fica tudo o contrário, né? Então, assim, é muito complicado, mas aí a gente pode fazer alguma coisa assim, mais na conversa, mas a gente trazer aí algum tema. E nenhuma dúvida, né? O povo tá se garantindo demais, Sergiana, eu te contar. Né? Pessoal, olha, os alunos aí, mesmo a gente não estando na escola, né, não tendo aula presencial, não deixem de praticar a escrita, certo? Não deixem de estar produzindo textos. Eu estou disponível para corrigir. Na hora que vocês quiserem, é só tentar entrar em contato comigo. Quem é meu aluno, coloca lá na plataforma da eletiva, que eu corrijo, que eu mando feedback para vocês, certo? Mas não deixem de praticar, porque o tempo não para, né? A gente está em casa, tá trabalhando de casa, vocês estão estudando de casa, mas no dia do Enem, né, que provavelmente não sei se vai ter... né, nesse momento que a gente está só com celular, a gente tem mania de quê? De comer as palavras, né? Abreviar. Isso. Então, assim, isso cuidado. Aí é horrível pro texto, né? Cuidado. E aí, a gente não sabe, né, se o Enem vai ser adiado, ainda não tem nada dito, mas até agora não, né? Então, vocês precisam se preparar, mesmo a gente estando distante, né? Mas nós estamos distantes fisicamente, porém, né, a nossa torcida para que vocês aprendam, para que vocês se desenvolvam em relação à produção da redação é imensa, né? A gente está aqui disponível para ajudá-los no que vocês precisarem, certo? A Ângela está dizendo que ela chegou depois e ela só conseguiu pegar até a terceira. Vamos fazer o seguinte, como a primeira e a segunda um pouquinho grande, são um pouquinho grandinhas, a gente vai deixar essa live salva, aí é só entrar e ver até onde tu não conseguiu pegar, né? Isso. Se eu conseguir salvar, né? Porque eu não vai sei dar certo, Sergiana. Sergiana. Ó, Samara tá dizendo aqui, façam posts com dicas, né? Gente, olha, tudo é muito novo pra gente. Tá um negócio assim, eu tô gelada, vocês não estão entendendo. Pra mim, eu tô aqui na Record. Então, assim... a gente vai conseguindo aí aprimorar, a gente vai conseguir... Ainda bem que eu e a Sergiana, a gente sempre trabalha muito junto, então a gente vai pensar alguma coisinha pra vocês. Né? A gente promete, né, Érica? Eu vou tentar aqui salvar a live, eu não sei onde é, Érica. Não sei, minha filha. Ó, vou fazer o seguinte, vou pesquisar. Pra que isso, minha filha? Olha. Pois olha aí. Alguém sabe como salvar a live, gente? Adelaide, um abraço, nossa diretora. E aí, chefe? Tá nos assistindo. Tá tudo bem, ó. A tensão aumenta, né? Ó, quando acaba a live, aparece a opção de deixar salvo. Vocês têm certeza, né? Tem certeza, né? Enfim, é isso. Pois então, tchau, tchau pra vocês. Um abraço, um beijo.
E a gente vai marcar a próxima, né? Porque eu gostei. Pronto, né? Nenhuma dúvida, né? Dos alunos, eu percebi aí. Vai aparecer para vocês deixarem salvo. Ok. Então, tchau, pessoal. Deus abençoe, né, a todos nós. E continuem estudando. Leiam, leiam e leiam, né? Para poder vocês fazerem a diferença, tá? Quando forem escrever. Ok? Abraço. Obrigada, Érica. Tchau. Obrigada a você. Tchau. Tchau. Tem certeza que você vai encerrar?